Sim, esse é o 3 é de Menos. Estamos aqui começando mais um podcast show, não é não, Paulinho? É isso. Estamos começando. Esse é o 3 é de Menos, pessoal. 3 é de Menos. É aquele podcast que tem 3 caras, mas mesmo com esses 3 caras a gente não consegue fazer nada decente. Por isso que a gente precisa de gente interessante, né? E a gente precisa de gente boa, nada difícil, mais interessante que nós, é super fácil. Eu sou o Fabiano Rabelo, aqui do meu lado está ele, o William Bonner da internet, o cara mais nacional, Paulo Márcio. É isso aí, tamo junto, vamos que vamos. É isso aí. Com a gente também aqui tem um dos caras mais dinâmicos, mais apresentados, mais interessantes da internet, a nossa ostra, Dom. Bora, 3 é de Menos pra vocês. É isso aí. Então, pessoal, como eu disse, a gente está chegando, a gente vai começar o nosso podcast aqui com uma convidada mais do que especial para nós 3, para todo mundo que está aí em casa também, quem conhece já sabe o quanto ela é especial. Mas primeiro eu queria só perguntar para o Paulinho, como é que faz parte da gente na internet? @3 é de Menos, tudo junto. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Instagram, no TikTok, No Kawaii. No Kawaii? Opa, tem novidade? Estamos Tem novidade. em todos os lugares, @3 é de Menos, tudo junto. É só colocar lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, segue no Instagram e vamos que vamos. Em todos os lugares, inclusive se você olhar embaixo da sua cama agora, pode ser que você ache algum de nós. É isso aí. Paulinho, fala pra mim qual que é a boa de hoje. A boa de hoje tá sensacional. Hoje é um dia muito especial para nós. Nós estamos com uma convidada aqui só de educação. Ela tem mais de 30 anos de atuação. Olha só, hein? Ela é formada em letras, atua em vários lugares, inclusive em outros países, como educadora. Atualmente ela exerce o cargo de coordenadora regional de educação. Aonde? Olha só, em Novo Gama. A Terra Santa, É Novo Gama. isso aí, nós estamos falando da Carla Helena Moreno dos Santos Rosa, nossa Carlinha. Muito bem-vinda. Obrigada. Show de bola, olha aí. Gente, vamos começar aqui. Hoje a gente quer saber quem é a Carla Moreno. Quem é a Carlinha, de onde você veio, como foi a tua infância. Então começa falando pra gente das suas origens. Vamos lá? Vamos lá, pode começar de onde você quiser aí. Então é uma honra, tá aqui com vocês. E para você que nos escuta, você vai descobrir algumas coisinhas. Então, eu sou angolana, nasci na nossa querida África, na capital de Luanda. Saí de lá. Pra você que tá só escutando, tá rolando uma comparação de tom de pele aqui. O nosso Dom e a Carla, e não tá batendo muito essa história de África, não. Só pra você entender, né? A Carla ela é loira dos olhos azuis. E o Dom é escuro. Baiano. Ali mesmo. Inclusive, a Carla Moreno me ensinou, me explicou que no mapa mundi a Bahia se encaixa exatamente na Angola. Você O acredita? que você quer dizer com encaixe? Que somos parentes. Meio distante. Dá pra ver aí pela cor dos olhos, né? Então, eu saí de Angola com 8 anos de idade, né? A minha família toda é angolana, nós somos descendentes de portugueses, né? E aí, devido à guerra que estava instaurada no país, uma guerra civil que se alongou até nos anos 2000, meus pais decidiram, né, me tirar de Angola. Eu fui morar em Portugal com umas tias e a minha avó paterna, né? Eu ficava na casa dessas duas famílias. Então, assim, por quê? Porque eu tinha problema de saúde, né? E aí eu desenvolvi uma ansiedade muito grande e com isso veio umas crises asmáticas, né? Então, meus pais acharam melhor, né, que eu fosse morar em Portugal, onde eu ia ter mais um ambiente mais saudável, vamos dizer Mais assim, tranquilo, mais né? tranquilo. Então isso. vem cá, vamos lá. Você sai de uma guerra civil na África e vai morar em Portugal. E aí fala pra gente assim, como que era teus pais? Era só você? Você tinha quantos irmãos que eram? Como que era isso aí? E como que foi essa experiência de sair de perto dos pais, né, pra morar em um outro país, né, numa outra cultura, com Eu outros acho que isso aí familiares? é uma das coisas que mais marcou minha personalidade, né? A parte de adaptação, né? Então, você veja, eu saí de lá, a primeira vez que eu saí de Angola eu tinha 5 anos, né?
Aí eu viajo para Portugal sozinha, sabe? Eu fui colocada no avião, com a aeromoça, tudo certinho. Mas aí eu vou sozinha para Portugal, passo as férias, retorno. E quando já tinha completado 8 anos, eu volto a Portugal, dessa vez com meu pai, né? Aonde ele me deixa aos cuidados dessas minhas tias maternas, né? E da minha avó paterna. E aí nesse momento nós somos 3 irmãos, sou eu, aí tem o Rui, que é o do meio, e a Kátia, a mais nova, né? Então assim, a gestação, o nascimento do Rui eu acompanhei, da Kátia não, sabe? E aí já estava em outro país, então assim, só ao chegar, né, é que realmente aí eu fui conhecer. Conhecer sua irmã, né? Olha só, hein? Que experiência. Depois de quantos anos assim você conheceu? Depois de quanto tempo de nascida? Não tinha, ela tinha 3 anos. 3 anos. Isso. Porque assim, eu fiquei 4 anos em Portugal, né? Então assim, eu na verdade não é porque não a vi pequena, mas eu não vi a gestação da minha mãe toda, não vi nascer, né? E não cresci, né? Não tive esse crescimento junto a ela, esses primeiros anos. Né? Eu fiquei 4 anos em Portugal, 2 deles sem os meus pais. Tem lembrança forte dessa época? Muito. Lembra de tudo? Eu tenho uma memória excepcional. Então ferrou, não, ela lembra de tudo. Ferrou. Mas só para contextualizar aqui quem está nos escutando aqui no Spotify ou em outra plataforma, ferrou porque além de ser tudo isso, ela é também, né? Além de ser boa de memória, de ter toda essa experiência, de exercer um cargo hoje de liderança incrível, ela também é nossa chefe. Mas nada para se preocupar, não. Nada para se preocupar, não. Isso é de menos. Relaxa. Pois aqui quem tá é a Carla. A Carla. Se é a Carla Moreno. Nós convidamos a Carla. Foi convidado. Mas vamos lá. E aí essas memórias aí dessa infância, porque assim, imagino que para uma criança nessa idade, sair do seu país, da sua cultura, em um momento de crise, de guerra ainda, ficar longe dos familiares, isso deve gerar algum tipo de trauma, né? Sim. Você passou por isso, conta pra gente um pouco. Tem uma coisa que eu me lembro muito, assim, é muito forte pra mim, essa lembrança, é que assim, Angola, como eu estava falando, guerra. Então, bombas e tiroteios, eles eram comuns, né? E infelizmente eu estava presente, né? E escutava e via coisas, né? E aí quando eu vou para Portugal, assim como o Brasil, na verdade, Portugal ele tem as festas juninas, né? E são bem também no mesmo período, só que aqui nós damos o nome de festa junina. Lá eles fazem a festa dos santos mesmo, né? Então é São João, né? Santo Antônio e tal. E aí a família da minha mãe, ela é de Trás-os-Montes, né? O meu avô paterno, ele é de Trás-os-Montes. E as férias do meio do ano, né? Eu sempre passava lá então lá nesse Trás-os-Montes. O que acontece? Festa junina, fogos de artifício. Ui. Exatamente. E catedral, né? Entendeu? Então assim, as minhas tias, quando eu viajava com as minhas tias avós, né? As irmãs do meu avô. E tinha a casa, cada um tinha seu quarto, então eu estava no meu quarto, na minha caminha, e aí começava a soltar os fogos, tá? Eu acho que elas nunca imaginaram o que aconteceu ali, porque quando começou a soltar os fogos, eu falei assim, bom, é tiroteio, é bomba, o que eu fiz? Me escondi debaixo da cama. E comecei a chorar, eu lembro que eu chorava muito, sabe? Hoje, assim, é muito vívido essa lembrança, assim, na minha vida. Mas eu costumo falar que Deus me ama muito, sabe? Se tem uma coisa que eu tenho, é fé, sabe? Então, assim, eu poderia hoje ser uma pessoa amargurada, com todo esse peso da guerra, toda essa situação, e assim, eu busquei forças nisso aqui, e eu não deixei que isso abalasse a estrutura da minha personalidade, né? Do meu ser. Fez o contrário, né? Fez te fazer mais forte. Eu penso assim. Inclusive, ela saiu de um lugar onde tem guerra, onde é difícil, e hoje ser educadora, então
a sua vida como educador ficou até mais fácil. É. Porque a educação é isso, é uma guerra diária por tudo e por todos, né? Por isso que tem hora assim que nós passamos coisas na vida, né? Tanto vida particular quanto na nossa vida profissional, que eu falo assim, esse daí deixa, pode vir que a gente resolve, né? Coisas piores já vieram. Então, como eu falei e sempre falo, e é uma coisa que eu acho e espero que até a hora que Deus me levar, eu falo, eu tenho fé e não espero que minha fé morra. Então eu sei que tudo que acontece na nossa vida é com a permissão do Senhor Jesus. Então eu trilho o meu caminho dessa forma. Excelente. Trilhando o caminho, vai deixando sua marca por onde passa. E aí depois de Portugal, como é que é esse negócio de chegar no Brasil? Como é que foi? Voltou para Angola, depois da Angola, Brasil direto? Então, de 8 anos eu fui para Portugal, fiquei 4, né? Então eu saio de Portugal após 4 anos, no dia 17 de dezembro, né? Viemos para cá e assim, o que acontece? Meu pai veio em novembro. E por que veio para cá, né, também? Por quê? Então, minha família sai de Angola devido à guerra, Certo. né? Aí fomos para Portugal. Em Portugal, meus pais, eu fico 4 anos, né, seguidos. Meus pais ficam 2, né, que eles são após a minha chegada 2 anos. E aí meu pai não se adapta com o frio, né? Meu pai não gostava de frio de jeito nenhum. E aí lá em Angola tem muitos brasileiros. E meu pai tinha uns amigos brasileiros que foram a Portugal. Nisso que foram a Portugal, juntou uma turma e ele veio conhecer o Brasil. E aí o que ele faz? Ele veio para cá em novembro, né? Aí meu pai vem e aí ele decide ficar aqui, né? O que ele faz? Ele aluga um apartamento na 403 Sul, aluga um apartamento, mobília o apartamento, manda uma carta para minha mãe. Vende tudo, o que não der para vender, coloca no depósito, pega os meninos e vem embora, né? Então quando nós chegamos aqui, e aí meu sonho, olha qual é meu sonho, decidirmo. E aí meu sonho, Paulo e meninos, olha só, morar numa casa grande, com piscina, porque aqui tinha sol e tinha piscina, né? E aí o que acontece? Eu vou morar num apartamento pequenininho, e quando eu chego no Brasil tava chovendo. Moço, literalmente jogou água. Foi assim, foi uma tristeza pra mim, eu fiquei doente quando eu cheguei aqui, né? Então assim, a primeira semana, nossa, aqui no Brasil, eu fiquei meio entristecida, sabe? Fiquei meio de cama, mas aí depois me reergui e vamos embora buscar piscina em outro canto. Você falou sobre os seus pais, até citei seu pai bem decidido, só pra gente contextualizar, seus pais estão vivos? Não, meu pai, ele nos deixou tem 7 anos. Seu pai. Meu pai. Minha mãe é viva, graças a Deus. É uma pessoa assim maravilhosa e mora em Valparaíso. E essa relação com seu pai era boa, bacana? Como que foi? Meu pai, como uma pessoa daquela época, muito rigoroso, né? Muito rigoroso. Esse negócio de, tipo assim, namorar, sair pra festa, e usa roupa assim, usa roupa assada, nada, não tinha nada disso. Mas ele era uma pessoa muito presente dentro da nossa família, sabe? Eu falo assim que durante muito tempo eu não me preocupava em comprar coisas pra mim, porque ele supria tudo, sabe? Ele comprava e parecia que ele adivinhava, né? O que a gente gostava, o que não gostava. Então ele era muito presente nesse sentido, apesar de não ser uma pessoa assim fácil de lidar, porque pessoa assim, hoje ele faleceu, ele tem 7 anos, ele devia estar com 70 e pouco, e aí ele era mais endurecido, vamos dizer assim, né? E o que você hoje pode falar assim, isso aqui eu aprendi com meu pai e ele me deixou isso aqui gravado aqui dentro? Eu acho que a decência. Eu falo muito assim, sabe? Que você tem que ser honesto.
entendeu? Eu acho que a honestidade, não que eu não tenha falhas, não. Tenho falhas, sou uma pessoa falha, sim, mas eu procuro a cada momento que passa, tá, na minha vida, aprender com que as coisas vão acontecendo e assim, refletir se realmente aquilo que eu fiz, ele pode prevalecer na minha vida, se é algo que eu tenha que retirar, né? Porque você tem que tomar algumas decisões e às vezes elas não são fáceis, né? Mas eu acho assim, a decência, a honestidade, eu acho que ela é primordial na nossa vida. Sensacional, hein? E aí, vamos lá, você chega no Brasil e aí eu quero saber quando que surge essa vocação para ensinar. Quando que surge a profissão em si, né? Quando foi que a pequena Carla falou assim, acho que eu quero dar aula. Eu quero ser professora. Esse negócio de ser professor deve ser bom, deve dar dinheiro. Você não vai gostar da resposta. Você não vai gostar. Vai sim, vamos embora. Bom, ela primeiro tem toda uma poesia antes, né? Minha mãe, Ana Moreno, ela é formada em francês, em espanhol e arte. Então, minha mãe lidera esses 3 caminhos aí muito bem. Então, qual é o nome dela? Ana Moreno. Precisamos te conhecer, Ana Moreno. Não fazendo nada, aparece aqui, para com a gente. E aí, lá em Angola, minha mãe trabalhava no Ministério da Educação, né? E lá, apesar de, por exemplo, um país comunista, em guerra e tudo, eles incentivavam muito a educação, né? Então, lá ela teve a oportunidade de estudar na Aliança Francesa e fazer esse curso de francês. Quando ela vem para o Brasil, ela faz um espanhol e já tinha ela já dava aula de artes também, que ela tem a formação, e aí então ela ingressou. Aí o que ela faz? Ela vai dar aula, né? Começou a lecionar em escolinha pequena que tinha do lado da minha casa, lá na cidade ocidental, né? E tinha uma escolinha que chamava Carrossel do lado, e ela foi trabalhar lá. E nisso eu só estudava, mas meus irmãos e tudo. Aí depois ela vai trabalhar num colégio chamado Santa Isabel. Na época era só a escola Santa Isabel. E teve um momento que precisou de monitor numa série do Prezinho. E aí a tia Lourdes, então dona e diretora da escola, gostava muito da minha mãe, gostou muito de mim e me chamou para ser monitora, e eu fui, né, ser monitora lá. Aí quando eu entro, uns meninos me amaram de cara, a professora gostou muito do meu trabalho, da ajuda que eu dava lá e tudo. E só que nisso, eu estudava numa escola dentro de Cidade Ocidental. A tia Lourdes me chama e fala e propõe que eu vá estudar na Escola Normal de Brasília, onde ela trabalhava também, né? Ela era servidora pública do GDF. E aí ela faz esse convite e fala para minha mãe, fala assim, olha, é o caminho que eu vejo que a Carla vai se dar bem, né? E nisso eu fui fazer a escola normal. Por quê? Porque eu tinha pavor de fazer vestibular e não passar, né? Eu falei, bom, eu vou fazer, né? Eu vou para a escola normal, que ali eu já começo a trilhar o meu caminho. E assim eu fiz. Me formo nos anos 90 e quando eu saio de lá... Só um minutinho. Bom, você já era nascido nos anos 90? Eu nasci para inspirar ela. Foi quando eu nasci, ela falou assim, Aí ela falou, tem que ser professora. Sei. Tá vendo? Que mina. Pois é. Aí eu vou para a escola normal, me formo e quando eu saio já com um emprego garantido, porque ela estava abrindo uma outra escola e eu já fui fazer todo o meu trabalho de assumir essa escola, né? Era uma escola pequena, estava começando, ainda estava construindo prédio e tudo, mas eu fiquei à frente dessa escola por uns 6 meses e aí depois eu retorno para a sede, né, do então agora Colégio Santa Isabel, né? Aí já tinha mudado, já tinha crescido um pouquinho e aí eu começo toda a minha carreira lá. E aí eu fico lá, acho que uns 7 anos seguidos.
Na cidade ocidental. Cidade É. ocidental. Pega onde corre leite e mel. Só para lembrar aqui que na época que você se formou, o Fabiano já tinha mais ou menos uns 20 anos. Ah, tá. Entendi. Fabiano? Só de educação. De educação. Sim, eu estava lá. Bom, a cidade ocidental, ela é um local assim onde a gente, pelo menos o tempo que eu morei lá, a gente percebia que respirava-se muita arte, muita música, esporte, viu? Não, muito, sempre foi muito forte assim, Forte até hoje. na Até cidade, hoje, né? assim, É muito é. forte, né? E assim, nada mais disso te interessou, assim, a arte? Não. Foi sala de aula mesmo? Sala de aula. Fabiano, quando eu entro na escola normal, aí eu falei assim, aqui é o meu lugar. Então, assim, eu fui graduada na escola normal com louvor. Eu fui uma das poucas alunas escolhidas para fazer o estágio em salas de ensino especial, né, que tinha na época no Varjão. Eu fiz o meu estágio na 313, se eu não estiver enganada. É uma escola pública, mas é assim, bem elitizada, né? E aí lá, realmente, sabe quando você está no lugar e você fala assim, não tem outro lugar para eu estar, né? E aí é igual eu falei para vocês, aí eu volto pro colégio, né? Então agora já como professora graduada, fico em torno de 7 anos. Nessa época eu passo por uma separação. Eu casei muito nova. Olha só. A gente pulou a parte do casamento. Pulou. A gente não, quem pulou foi Eu casei ainda estudando. Nesse meio tempo de Eu casei com 19. Eu casei com 19. Com 19 anos. Eu caso com 19 anos e aí quando eu retorno, né, para a sala de aula e tudo, aí passo por uma crise no casamento e tal, a gente tenta, não dar certo e eu me separo, né? E no que eu me separo, eu viro e falo pro meu pai assim, eu quero ir para outro canto, eu quero fazer outra coisa, né? E meu pai falava assim para mim o quê? Ele falava que eu quero trabalhar em banco, né? Por que banco? Aí tudo tem as suas referências, né? A irmã mais nova da minha mãe, ela era bancária, hoje aposentada, e assim, ela trabalhou num banco, e nesse banco ela trabalhou em Angola. Quando ela sai de Angola para Portugal, ela é transferida para Portugal desse banco. Então veja, a minha tia, ela teve um emprego só, de Angola para Portugal, no mesmo banco onde hoje ela é aposentada. Então meu sonho era trabalhar em banco, né? Só que Deus mostrou outro caminho para mim. Eu entrego o meu currículo num final de semana na CIA, entrego ele por volta da hora do almoço. Quando eu chego à noite em casa, eles já tinham me chamado, né? E nessa época eu já namorava com meu atual marido, né? E aí eu sou chamada para esse novo emprego, só que eu tenho uma coisa, eu não gosto de largar nada, eu não deixo nada pela metade. Ou eu não começo, ou eu começo e levo até ao término, né? E nisso era o meio do ano, tá? Era o meio do ano e já tinha, né, uma pá de tempo andando. E eu falei pra tia Lourdes então, né? Eu falei assim, olha, eu vou encerrar o ano letivo. Após eu encerrar o ano letivo, eu saio da escola. Então aí o que eu fazia? Eu trabalhava de manhã no Santa Isabel. Aí eu trabalhava o período da manhã no Santa Isabel. Pegava uma carona, ia pra casa, me arrumava, pegava o ônibus, ia pra CIA e eu só chegava meia-noite e tanto. E eu gosto de fazer coisas que eu sou apaixonada, né? E naquele momento eu olhei e falei assim, não, é hora de eu sair daqui e tentar outra coisa na minha vida. E o que foi o sair daqui? Saiu da onde? Saí do colégio. Só da educação. E saí da educação e aí eu fui para a CIA. Foi pro varejo. Fui pro varejo. Comércio. E aí, Carla, aí entra no mundo corporativo, né? Porque assim, claro que ninguém chega igual uma menina proveniente da educação, né? Paulo não vai chegar já numa gerência, numa chefia, né? Chegou mansinha, né? Aí, olha só,
entrei como freelance. Freelance falaram assim pra mim, cara, o contrato é de 3 meses. E eu sou em alguns momentos eu sou muito literária, muito pragmática. 3 meses, pra mim são 3 meses. 3 meses não são menos de 90 dias, não são 91 dias. Pá! Então eu falei, bom, eu tenho 3 meses para trabalhar nesse lugar. Aí falaram assim, olha, nem sempre você pode ser chamada para permanecer, né? Às vezes E sim, aí, às vezes não, né? Tava na incógnita. Aí tava naquele negócio, mas era assim, não estavam contratando ninguém, né? Aí eu falei, bom, 3 meses eu vou ficar aqui. Aí eu decido o que eu faço da vida. Nisso, eu descubro que não eram 3 meses, e sim 90 dias. Você pode trabalhar até 90 dias. Até 90 dias são, já encurta, né? Qualquer hora você sai, né? É. A partir de 1. A partir de 1 até De 1 90. até 90 tá né? bem. Tá dentro do Isso. intervalo, tudo bem. E aí o que acontece? Eu falava assim, bom, a qualquer momento eu posso sair. A qualquer momento eu posso sair. E para minha surpresa, na semana seguinte que eu sou contratada, eu fui chamada na gerência. E aí eles efetivam o meu contrato, né? E aí efetivaram o meu contrato. Eu entrei, se eu não tiver enganada, eu entrei em setembro. Aí eu fui efetivada em setembro. Tramita toda a documentação. Outubro eu assino como associada CIA. Quando em dezembro eu tenho a minha primeira promoção. Caramba! Sabe? Uau, É. tudo muito rápido, É. né? Aí em dezembro eu tenho a minha primeira promoção. Abril do ano seguinte eu tenho outra. E aí eu venho, porque lá você entra e tem assim, você entra júnior, né? Júnior, Tem uns níveis, né? Tem uns júnior, níveis pleno, sênior. né? Aí depois você chega a supervisor e aí vem gerência. Porque nas âncoras é diferente da boutique, né? Boutique, o gerente manda mais que o supervisor. Não, perdão, o supervisor manda mais que o gerente na boutique, né? Nas âncoras muda, né? Nas âncoras o que acontece? Vem o supervisor, ele é antes do gerente, né? E nisso eu fico 14 anos na empresa. Uau, 14 anos. E nesses 14 anos você larga de mão a educação. Totalmente Larguei. fora da educação. Larguei fora. a educação. Mas a educação não te largou. Não me largou. Verdade. Sabe por quê? Porque quando eu via algo que podia acrescentar, né? Principalmente naquele lance de sabe, lembrancinha? Sabe pedagogo, né? Ah, sim. Lembrancinha e tal, não sei das contas, eu pegava, eu fotografava, eu mandava pra minha mãe, eu tirava cópia e eu sempre estava ali inserida de alguma maneira, né? Então, nesses 14 anos, eu vou de júnior a pleno muito rápido, né? Aí eu engravido, tenho uma queda de rendimento e aí dá uma travada na minha promoção, mas logo depois eu venho a sênior, sabe? Venho a sênior, sou transferida de lojas, eu trabalhei no Parque Shopping, trabalhei no Pátio Brasil, no Alameda, no Taguatinga Shoppings fazendo job rotation, né? Aí você faz todo esse serviço, Você quer traduzir, não? Traduz aprimora. aí, não. Eu preciso traduzir. Ela falou que já trabalhou em um monte de canto, tudo pertinho um do outro aqui em Brasília mesmo. Mas o que ela quer dizer? Fiz de tudo quanto eu pude. Só isso. Pronto. Esse isso. tipo É isso. de coisa que ela tá falando aqui. Eu queria traduzir isso, na verdade, o job rotation. Ah, sim. Job rotation na Bahia é... Ela ficou de canto para canto. Adorei, viu? E aí eu venho a ser promovida a supervisora, né? Então assim, o que acontece? As minhas 2 filhas, sabe? Eu tive lá dentro, né? É uma empresa assim que, olha, ela é excepcional, excepcional. E também, assim, foi, pelo que a gente percebe, então, assim, o teu primeiro momento de exercer liderança, né? Foi a tua primeira experiência Foi. como liderança e como gestão de pessoas, né? E eu falo uma coisa pra você, Paulo. Hoje, vendo algumas demandas que a SEDUC manda para nós, né? Entrando agora no momento, né? No nosso momento, eu vejo o quanto eu fui lapidada na CIA, entendeu? Para que hoje eu pudesse ter uma visão ampla do que eu tenho que fazer, né?
Hoje, por exemplo, eu vejo algumas coisas serem aplicadas aqui dentro da educação do estado de Goiás, né, que nós fazíamos exatamente isso numa empresa privada. É interessante isso, né? A gente começa a perceber que o ambiente corporativo hoje faz muito mais parte do setor público do que antes. Do que vice-versa, né? Então é isso que eu ia também perguntar, Paulinho. A gente tem a questão do corporativo, né? Você passou tanto tempo inserida ali naquele mundo corporativo, eu falo isso porque eu também já estive em ambiente corporativo, mas aí você vem para a esfera pública, né? Aí, por exemplo, já fazendo uma transição, a gente está dando uns pulinhos aí, mas a gente vai voltar, vindo para a esfera pública, você vai traduzir já, tá? Não, segura aí. E vindo para o trabalho no serviço público. Como é que fica a cabeça assim para falar, puxa, aqui é muito diferente ou é praticamente a mesma coisa? Não, é diferente. É diferente, mas você pode sim transitar coisas que você aprende de um para o outro com muita tranquilidade. Tentar trazer o melhor, claro. Sim, né? o melhor, sim. Entendi. Tá, Você quer traduzir minha pergunta? O que é isso? Não vou não, que ficou bonitinho. Quando eu vi que você estava fazendo essa cara, eu falei, deixa eu arrumar aqui, deixa eu mudar o... Vocês sabem que quando começa com um monte de palavras aí, só fica dificultando as coisas, faz uma coisa mais simples, tá bonitinho. Então tá bom. E aí, vamos lá. Aí você passa por E lá um vem o período Paulo, na CIA. E aí, quando você sai da CIA, primeiro como que foi a tua saída, né? E quando você sai, como você chega a retornar para a educação? Como que a educação te encontra novamente nesse período? Você falou que já estava com o seu atual esposo, com 2 filhas. E como que é esse retorno para a educação, primeiro falando da sua saída da CIA? Então, lembra quando lá eu falei que eu tinha pavor de fazer vestibular? Né? O que acontece? Para eu ter a minha última promoção dentro da CIA, que foi supervisora, eu tinha que ter graduação. Eu tinha que estar fazendo faculdade. Eu não precisava ser graduada, mas eu precisava estar estudando. E eu vou fazer o quê? Vestibular. Faço vestibular e peço vestibular para História. No que eu presto... Meu Deus do céu, cara! É perseguição, é isso? Todos os nossos entrevistadores Mas não é, a gente só está chamando de Olha só, história. aí para que eu faça, né? Aí eu vou e faço o vestibular de História. Só que aí o que acontece? Tem um entrave no meio disso tudo. A faculdade que eu estava pleiteando não abriu turma de História, onde eu ia fazer. Então eles me deram uma opção de vir estudar em Novo Gama. Só que na época eu não tinha carro, não dirigia, parará, ficou difícil. Então eles me propuseram adaptar a minha carga e que eu podia fazer alguma outra graduação. E aí eu vou para onde? Faço letras. Eu sou formada em letras e literaturas vernáculas. Não, ela saiu da História. Então ela está bem, ela está viva hoje. Ela sobreviveu. Isso é vida. E aí quando eu sou interpelada pelo meu regional na época, né? Ele fala assim, nossa, mas eu achei que você fosse fazer o quê? Administração. Eu falo, não. Eu falei, sim, eu estou aqui. Olha a resposta, que aí já fecha a sua outra pergunta. Falei para ele, eu estou aqui por um tempo determinado. Quando eu sair do shopping, quando eu sair do varejo, eu vou voltar para minha sala de aula, né? E aí eu saio em 2009, janeiro de 2009, e volto para onde? Sala de aula. Sala de aula. Porque meio já pensou, você chega pro seu chefe e fala assim, não, eu tô aqui, mas é só por um período, não conta comigo. Eu tenho outros planos. Não, mas é porque eu queria isso, né? te colocar para uma das... Não, eu sou muito sincera, sabe? Falei pra ele, eu falei assim, eu fui fazer letras, porque eu sei que meu prazo de validade aqui, tem prazo de validade, eu falei pra ele, tem prazo de validade, e eu sei que eu não vou ficar aqui até o final. Eu falei assim, meu lugar é sala de aula. Olha só, decidida também, né? Como o pai, né? O pai
E aí você volta para a sala de aula em Cidade Ocidental? Cidade Ocidental. Aí eu vou trabalhar no Colégio Santa Isabel. Vamos novamente. se situar aqui. Isso é, a gente tá falando de que ano é isso daí, quando você retorna para a 2009. educação? 2009. Fabiana tem 40 anos. De experiência já na educação, muito tempo já tinha dado aula Tinha pra cabelo, Noé, Barra Tinha cabelo, né? Eu tenho que entrar na voz. Senão acabam O contigo problema, e sabe o que é? O problema é que a gente inventou de colocar nesse programa o nome 3. A gente devia ter colocado 2, 1, né? 1,5. Tem que ser 3, agora ele tem que ficar. 1 e 1 terço. Agora vai ter que ficar. E aí em 2009, e de lá pra cá, como que foi essa tua caminhada na educação até chegar onde você está? E aí você vai contextualizar pra gente também, falando, linkando aí o pessoal com o profissional, Tá. porque teve os filhos, como que é essa relação de lidar com os filhos dentro da educação. Aí, ó, vai traduzir? Aí, não, aí eu não sei. Então, aí em 2009 eu volto para a sala de aula, entro de novo no Colégio Santa Isabel, colégio onde minhas filhas estudavam, né, também. E aí a gente tem, aí o que que acontece? Eu falei assim pro meu esposo, falei assim, amor, a chave da casa tá aqui, tá? Eu não quero mais saber de responsabilidade de nada. Eu falei pra ele, não quero mais saber de fechar e abrir porta de nada. Não quero ter mais responsabilidade com nada. Eu quero dar a minha aula e voltar. E aí, nisso, a gente vem desenrolando. E aí a criação das meninas, ele tudo muito próximo. E foi muito bom, porque assim, aquela parte mais crítica da adolescência, eu tô junto a elas, Tava presente, né, presente. E porque assim, a minha família, ó, minha mãe, meu pai, minha sogra, o meu esposo, né, meus irmãos, eles sempre foram muito presentes na criação das meninas. Nós sempre fomos muito unidos nisso. Então eu nunca tive problema. E aí, retorno e fico um tempo, né, nesse colégio. Só que eu tenho uma inquietude, sabe? Aí, acho que você começa a ver que não é mais só aquilo que você quer. Porque eu sou acostumada a estudar muito, a trabalhar muito. E ali eu tava de 7 às 5, 5h30 eu tava em casa. E eu falei, não é pra mim. Aí eu faço o quê? Entro à noite no município, no Jardim ABC. O famoso professor 60 horas, né? Que tem que ter, né? Esse aí é a minha Fabiana. cara. Eu não me vejo trabalhando pouquinho, sabe? Meu expediente. Não. Você tá no cargo certo, né? A minha irmã disse que se tem cargo que foi feito pra mim foi esse. E aí eu vou e começo, né? Começo a conhecer o lado do que é trabalhar para o município, né? Ao ponto de eu peço conta do Santa Isabel, vou pro BMQ, tá? E no BMQ eu chego a ter só um período pela manhã para trabalhar tarde e noite pelo município. Então vamos Entendeu? contextualizar aqui. Você sai da rede privada e vai para a rede pública. Não, então, eu começo a ficar com as duas. Fica com as duas, A depois princípio. opta só pela rede E pública. depois, não, aí eu fico só manhã com a rede pública e tarde e noite com a... Perdão. Eu fico só manhã com rede privada e tarde e noite com a rede pública, né? E aí eu começo a ser inserida num mundo que eu não conhecia, né? Então eu começo a conhecer outras pessoas, começo a ver a dinâmica do que é uma escola pública, né? Nesse momento no âmbito municipal. Certo. E aí vem, passa ano e o nosso querido governador Ronaldo Caiado chega ao poder do estado de Goiás. Ronaldo Caiado. Queremos conhecer Daquele você. jeito, tá? Se não tiver fazendo Não nada, tiver fazendo nada aqui. Bom, eu não queria tocar, né, nisso, mas já que ela já lançou, tá convidada. É muita pretensão da nossa parte, mas quem sabe, né? Quem sabe algum dia. Vai que. Pois é, aí vem o Ronaldo Caiado. E quando eu começo a namorar com meu atual esposo, ele era candidato a vereador, né? Pelo partido de Ronaldo Caiado. Então, aí a gente já é inserido na política nesse momento, né? Nós estamos juntos, já perdi a conta,
quase 30 anos estou com o Marcelo. Uau! Abração, Marcelo. Um abraço pra você, Marcelo. Viu? Passa a dica pra nós depois de ficar esse tempo todo, cara. Não é pra pouco, não. E aí o que acontece? Nisso nós sabíamos, né? Que Ronaldo Caiado chegando no poder, o Marcelo teria algum cargo. E Marcelo é nomeado para regional, mas ele não tem graduação na educação. Ele não tem licenciatura Não nenhuma, tem né? licenciatura, Entendi. né? Na área. E aí, lembra que eu não queria fazer vestibular? Que eu tinha medo? Então, aquela menina que tinha medo, ela graduou em letras. Aí eu faço uma graduação em pedagogia, faço pós em gestão e orientação e depois eu entro na UNB para fazer uma a respeito da EJA, tá? Então, assim, aonde também eu e minha turma, né, nós éramos um grupo de 4 meninas e nós fomos, assim, ovacionadas pela banca, aonde nós apresentamos a nossa defesa, né? E nós falamos sobre letramento nesse momento. Olha que legal. E aí eu tenho o prazer de defender o meu PIL, naquela época, dentro da Escola Normal de Brasília, que hoje não é mais Escola Normal, mas ela é uma parte da UNB, né? Sim, então aí tudo, você tá vendo que tudo vai encaixando, né? E só para contextualizar também, a gente não tinha falado desses referenciais aí de pós-formação da Carla, né? Além de letras, tem pedagogia, tem especializações importantes aí na área da educação. Então mostra aí que é uma pessoa de bastante gabarito. Sem né? falar também que pelo que a gente estava escutando, o caminho parece que ele foi preparado, nem foi por ela, né? Assim, o caminho foi se desenhando, ela foi caminhando. Quando ela foi falando aqui, eu fui lembrando muito de Rubem Alves, né? Que é um dos grandes aí do Brasil. Não faz piada com isso. Rubem Alves, e ele falava assim... Ele falava assim que na vida dele, jogar a bola com ele. É legal que ele fala assim, quando ele conta da história dele, ele fala que na minha vida as coisas foram acontecendo. Eu não escolhi ser professor, eu não escolhi ser escritor, eu não escolhi ser poeta, as coisas foram acontecendo, foram se desenhando e eu cheguei onde cheguei. E é mais ou menos o que a gente vê quando olha pra você, exatamente, né? Parece que o caminho foi se desenhando para te trazer até aqui, na verdade. Desde o começo da guerra, da dificuldade, para chegar até hoje. É como se fosse a preparação para esse momento. E aí, quando a professora Fátima Gavioli liga para o Marcelo e fala, você não pode assumir, eu vou e falo, o quê? É um papel que eles querem? Eu falei, eu tenho 7, eu falei, manda o meu. Ali na hora da raiva, né? Sabe a Luciene, nossa amiga Luciene, ela fala para mim que eu tô aqui por amor, né? E eu acho que ela traduz bem essa parte, né? Eu acho que por amor, por eu ver a agonia que o Marcelo estava, aquele momento que ele estava passando, eu falei, você não tem? Eu falei, eu tenho 7. Eu falei, manda o meu. E nisso, né, mandou minha pasta, foi aprovado meu currículo e eu venho pra cá. E aí eu peço exoneração do BMQ, né? E no dia que nós... Meio que caiu bem pra cima, né? Eu peço exoneração, né? E aí eu venho pra cá. Junto com o Marcelo, no dia 20 de fevereiro de 2019, aniversário da minha primeira menina. Não vai fazer gracinha sobre o que eu estava fazendo nessa época, não? Nunca pensei nisso. Mas já que comentou, ele já não tinha mais cabelo nem tempo. 2019, então. 2019 eu venho e chego na regional, aonde na mesa da regional eu recebo uma ligação do município de Cidade Ocidental me chamando para retornar às atividades no município. Eu falo, olha, eu acho que eu não vou, né? Porque eu tô com uma outra proposta. E aí essa proposta se concretiza. Só que isso tudo seria muito fácil se fosse para outro, mas é para mim, né? Então veja. Eu chego 20 de fevereiro, quando no dia 26 de abril, 18 de março, eu conheço a professora Fátima Gavioli no primeiro encontro de gestores, né, dos coordenadores. Nós nos apresentamos e tal, beleza. No dia 26, no dia 23, 23 de abril, eu descubro, numa reunião através de uma cartilha, que eu não poderia ser coordenadora, né? Porque
eu sou africana e eu não tinha, era legalizada aqui no Brasil, mas eu não tinha a minha nacionalidade. A nacionalidade. Entendeu? E para você assumir um cargo desse, você tem que ter, né, a nacionalidade brasileira. Salvo engano, Para fazer a investidura, no caso. Isso. E aí, Ficou preocupado, né? Não. Para fazer a investidura, no caso, você tem que ter nacionalidade brasileira. Pois é. Lá, não sei se é terceiro escalão, né? Que tem secretários, né? Aí tem a coordenação regional, acho que é segundo ou terceiro escalão, né? São cargos de liderança alta. Isso. E aí, nisso eu volto de Goiânia calada, chego em casa, me abro chororô. No dia 26 de abril, Marcelo é exonerado. Eu sou nomeada. Dia 27 de abril, meu aniversário. Já anotem aí, por favor. E aí, o que acontece? Nisso, eu sou exonerada, eu passo meu aniversário todo chorando. Eu sou exonerada não, eu sou nomeada e eu passo meu aniversário chorando, porque eu falei assim, eu sou nomeada, tanto que eu queria, isso chegou, mas eu não vou poder assumir. Mas a nomeação aí vai durar pouco. Né? E aí, então vamos lá, 27, 28, 29, 30 de abril, o professor Júlio é assassinado no Colégio Céu Azul. Uau! Vamos contextualizar essa história enquanto a Carla toma, porque ela bebe muita água, ela bebe água o tempo todo, gente, vocês têm que ver. O meu acabou aqui, ela nem... E aí é o seguinte, aqui, para quem não é da área aqui, em 2019 nós tivemos um fato terrível que ganhou as manchetes do Brasil inteiro, que foi o assassinato de um professor, uma situação lamentável dentro da escola, o professor Júlio, dentro do Colégio Céu Azul, hoje CPMG, Céu Hoje Azul, né, Paulo? tornou-se CPMG. Isso, então assim, foi uma situação que abalou todas as escolas, a região da ensino, a educação como um todo, levou a muito debate, né, no Isso, Brasil. até inclusive contextualizar, né, Fabiano, que ele foi assassinado a tiros dentro da escola por um aluno. Por um aluno, exatamente. Né? Então, assim, aí, esse é o cenário que a Carla encontra logo já nos primeiros dias já de liderança dentro da regional. E para lidar com isso... Pois é, e aí eu já estava tramitando, né, a documentação junto ao Ministério da Justiça para requerer, né, a minha nacionalidade. Só que eu falava assim, gente, demora muito, né, tramitar, é toda uma burocracia e é tudo via SEI e protocolo. Você chegou a pensar que vai levar uns anos aí esse negócio? Pensei, chegou a pensar assim? Pensei, só que naquele momento eu tinha que cuidar da família do Júlio e do colégio. Então, assim, foram 15 dias totalmente cedidos para esse momento, para essa situação do colégio. Não deu tempo de pensar em si mesmo? Não. E aí eu entro de cabeça nisso, né? E só que nesse meio tempo eu conheço o ex-ministro Abraham, que tinha aquele que tem nome, eu não sei pronunciar, é esse, Weintraub. Isso. Fala aí, Dom, esse nome. Né? Não vai não. E aí eu conheço ele nesse momento. Quando é no dia 18 de junho, nós somos convocados para Goiânia e nesse lance eu peço permissão para a professora Fátima para não ir, porque o Colégio Céu Azul tinha sido convidado para ir para o hasteamento da bandeira lá no Palácio do Planalto. E eu falei, bom, é o momento que eu tenho de estar perto do, então, ex-ministro Moro, né? Eu falei, eu vou perguntar para ele o que ele pode me ajudar. Só que aí ele não desce a rampa, ele não estava nesse dia. E aí vem quem? Vem o Weintraub de novo, né? E naquele momento eu falo para ele, se o senhor tem 5 minutinhos, e aí eu, em 2 segundos e meio, eu conto tudo isso que eu estou contando para vocês. Da minha necessidade, da minha documentação, e ali começa toda uma ajuda do Ministério da Educação, tá? Para com a minha pessoa. Vamos lá, então você contou para ele, ele falou, vou te ajudar. Foi. Ele colocou a assessoria, a assessoria dele, tá? À minha disposição, como os documentos já estavam tramitando, né? Naquele momento, a moça, a Michele até, ela foi só encaminhando os documentos e me dando o feedback, sabe? E aí aí olha só, eu nasci no dia 27 de abril. Aí quando é no dia 27 de julho,
eu nasço de novo, então, brasileira, na cidade de Morrinhos. Uau, olha que legal. Agora eu fiquei sabendo, por que Morrinhos? Pois é, então eu estava com os jogos, né? E nos jogos estudantis a gente viaja com os meninos. E assim, eu gosto de ver. Você não entende, né? Não. E aí eu gosto de ver, sabe, Fabiana? Eu gosto de estar presente, de ver como é que acontece, né, Dom? Como é que é o trabalho do articulador, dos professores, dos jogos. Só para contextualizar, né? Por que a gente cita o Dom, né? Porque ele é o cara que viaja o tempo todo com os jogos aqui no Trabalha não, mas ele viaja bastante. Trabalha na dia. Para todos que veem só eu viajando, eles falam assim, você não trabalha não, mas só quando viaja. chega lá, Quando chega lá, puxado. só para saberem, eu sou o primeiro a acordar, baiano, viu? Primeiro a acordar e o último a dormir. E ai dele, agora na envergadura de coordenador, ai dele, que não seja assim. E eu ainda acho que ela vai junto, Paulo, assim, por uma questão de cuidado, entendeu? Sabe? De ter certeza de que as coisas vão bem, de dar E aí, eu gosto de né? fazer isso porque lá na CIA, quando eu fui promovida, uma das minhas primeiras promoções, eu sofri uma crítica, né, de um rapaz, e ele falava assim pra mim, mas você não sabe fazer isso daqui. Você foi promovida, mas você não sabe fazer isso daqui. Eu falei, mas eu aprendo. Eu falei, você não pode me ensinar? Eu falei, eu sei aprender, né? E aí, então, e era coisa que ele queria que eu soubesse da reserva, sabe? Da doca, de como descarregar caminhão. Eu falei, minha filha, eu descarrego caminhão, não tem problema. Então eu gosto de estar perto das pessoas que são lideradas por mim, porque eu preciso saber exatamente, né? O que elas têm que fazer, até onde elas podem ir. Então esse é o meu jeito de trabalhar. Então por isso, Fabiano e Paulo e Dom, eu nasci então em Morrinhos, né? Lá você recebeu a notícia de que agora sou cidadã brasileira, virou cidadã. E aí a portaria, sai uma segunda portaria, né? Aí é onde depois de uns dias eu tomo posse. Aí você toma posse de fato e de direito. Fato de direito. Excelente. E aí vamos lá, beleza. Tomar posse é fácil. Mas e aí o que vem depois dessa posse, quando entra realmente em exercício, né, Fabiano? Né, Dom? E aí como que é essa trajetória de chegar, sair do município, né? Primeiro vem do setor privado, vem para o município e agora chega no estado. É uma amplitude muito diferente. Tem uma coisa também no meio do caminho aí. A Carla foi gestora no setor privado, né? Foi coordenadora em escola particular, né? Mas não, nunca foi coordenadora não. Professora na escola particular, beleza. Só. Aí foi professora na escola particular. Aí para os mais conservadores vão falar assim, nossa, mas faltou muita coisa aí, faltou coordenação, faltou direção, faltou isso, faltou aquilo, e já chegou como coordenadora de uma regional de ensino. E o BAC? Diga-se de passagem, 25 escolas, mais de 19 mil alunos. Exatamente, quase 20 mil alunos. E é por isso que que ela falou, né? Ela chega e ela aprende, ela vai atrás, é o que o pai ensinou. É o que Angola ensinou desde pequena, né? É isso aí. E aí, conta pra gente como que é essa experiência aí de chegar... Foi esse baque aí. Esse baque, né? E ainda, hoje em dia, ainda tem que trabalhar com dom, que também é outro baque. É outro baque, vamos falar a verdade. Toda semana é esse baque aí. Na verdade, e tá agora com 3 admendos aqui. Pois então. Como é que esse baque está com 3 pessoas desse nível? Esse nível altíssimo cultural que nós temos. Então, e olha só. Aí quando eu venho, eu confesso pra vocês que depois que eu tive a atitude tupetuda de falar, manda o meu, que eu garanto, eu falei, eu vou garantir o quê? O que eu faço agora? O que eu faço agora, né, Paulo? Eu falei, meu Deus do céu. E aí, eu vou e venho pra cá. Eu encontro uma equipe formada, uma equipe que naquele momento estava temerosa porque não sabia o que nós iríamos fazer com eles, e aí era engraçado que era o medo era recíproco, né? Falei, como é que nós vamos ser recebidos? E eles pensando, como é que eles vão nos receber? E eu já falei para vocês que Deus me ama muito, que eu gosto de aprender, então é isso, sabe? E é isso que nos deixa estar juntos há 4 anos e meio, é isso que nos deixa alavancar os resultados da Regional de Novo Gama,
de fazer um trabalho que hoje é reconhecido dentro do nosso estado, né? Não só pelos resultados, né? Não só pelas barreiras que são quebradas, mas pelo nosso jeito, né, de trabalhar. Não é um jeito sisudo, é um jeito tranquilo, um jeito de escutar, de chorar e rir junto, né? Eu acho que é importante. Perfeitos não somos, né? Mas nós, nesse caminho, nós vamos nos aliando e vamos nos ajustando, né? Eu acho que uma das coisas que eu sempre fiz muito na minha vida, né, mas que eu não sabia nominá-la, e a Seduc vem me ensinar, é a tal da correção de rotas, né? E pensa uma pessoa que é boa nesse correção de rotas, que eu falo assim, se fosse aqueles quiz, qual objeto que você seria? Eu seria uma moeba. Isso aí eu garanto pra vocês que eu seria uma moeba. Eu tenho medo de perguntar qual objeto o Dom seria, então eu tenho medo dessa pergunta pra você, Paulo, mas assim. E aí, seguindo, Hoje ele tá solto. E aí, seguindo, mas assim, agora a gente vai começar a entrar nas perguntas no tocante da coordenação regional, tá? E aí, a pergunta assim, em qual foi o cenário que você encontrou, assim, qual era o cenário da educação no estado, qual era o cenário de educação na regional de ensino de Novo Gama? O que a Carla olhou e falou assim, opa, isso aqui eu tenho que ajeitar agora. Tenho que trazer o meu jeito para cá. Primeira coisa, a forma de lidar com todos os servidores. Eu acho que é um dos meus grandes legados. Hoje mesmo eu escutei de um professor que falou, por você. E não é a primeira pessoa que fala isso para mim, e eu tenho certeza que não vai ser a última. Por você, pelo jeito que você fala comigo, pelo jeito que você me trata, eu vou fazer assim. Se fosse em outra época, se fosse num outro momento, eu teria um outro tipo de atitude. Isso mostra que a Carla, que está aqui na frente de vocês hoje, tá? É o meu jeito de ser, sabe? É o meu jeito de ser, eu escuto, e tem gente que olha pra mim e fala assim, bobinha, delicadinha. Não sou bobinha, não sou delicadinha, pelo contrário, tenho uma personalidade que não sou fácil de lidar, né? Mas eu tenho um coração bacana, eu sei escutar, e eu sei pedir desculpa, eu sei retroceder, e eu sei fazer as correções de rota. Corrigir as rotas. E eu acho que isso aí é importante diante do cenário que foi encontrado, né? Como o Paulo falou, né? Nós hoje temos 25 escolas, mas na época nós tínhamos 27 escolas, né? Onde 2 eu reordenei, né? Teve todo um reordenamento dentro do estado de Goiás. Apanhei que só por causa disso, mas é assim mesmo, né? Se você está na vitrine, você tem que estar preparado para levar as pedradas, não é isso? Ser coordenador não é só ter um nome, né? É apanhar na hora de apanhar, assim como ela nos ensina aqui. E essa carinha aqui, gente, que vocês estão vendo aqui de boazinha, quando pega pra ser ruim, o olhar dela... acho que amanhã vai ter conversa no passa na RH. Como eu sou o polêmico, vocês perceberam que... agora ele é o polêmico. Que aqui eu sou mais caladinho, né? Eu sou polêmico que sempre que eu venho com alguma coisa, vem meio pesado. Realmente já tem algumas categorias que já estão querendo a sua cabeça já. Tem uns aí que também estão te querendo. Tem razão mesmo. Mas esse pessoal acha que vai rezar por mim. Eu acho que eles vão rezar por mim. É o que não falta, polêmico. Mas assim, a questão de ser coordenadora hoje é isso, é pegar pedras brutas, professores difíceis, articuladores, supervisores em geral, que são pessoas difíceis, que não são nada fáceis. Ainda bem que você só falou isso. Tem uns que são carecas, que são mais difíceis ainda. E aprender a cada dia lidar com qualquer um, porque assim,
o meu jeito de conversar com o Paulo, para mim parece ser legal. Mas para ele percebe que não é. E assim ele me conta isso. E aí eu aprendo de um modo agora a conversar com o Paulo. E assim eu afirmo hoje que a Carla, ela é alguém que realmente ela se molda para cada dia acolher cada um de nós, porque não é fácil. Pessoas são diversificadas para controlar dentro de um lugar tão pequeno, que é a educação, que nós pensamos que é grande, mas é pequeno enquanto trabalho. Deixa eu, agora sim, Paulo, você quer traduzir? Ele falou. Traduzir, Paulo. Comunicação não violenta. Ela trata a gente bem. Foi isso que ele quis dizer. Um dia a vingança chega, né? Ela trata a gente bem. Pronto. Toca o bonde, Paulinho. Mas e aí, fala pra gente assim, Carla, qual foi, hoje, nesses 4 anos, qual foi o momento mais difícil, tirando, claro, eu imagino a morte do professor Júlio, que foi esse baque inicial, mas tirando essa fatalidade, qual o momento que você enxerga que foi o mais difícil, que você fala assim, olha, nesse momento eu achei que não dava mais pra mim, eu achei que era hora de eu largar esse barco, o mundo desabou e realmente eu acho que era o fim. Eu sou muito sincera, tá, com as coisas que eu coloco, principalmente se ela diz respeito ao meu trabalho. Se eu falar pra você, nesses 4 anos e meio que eu tô aqui, que teve um dia, que foi lá em 2019, e eu falei assim, eu não vou trabalhar. Eu virei pro meu esposo. Lembra quando estava tramitando toda aquela documentação? Fica, não fica, fica, não fica. Eu falei, Marcelo, isso demora muito. Eles não podem esperar, a educação não pode esperar, e tem coisa para fazer e eu preciso fazer acontecer, e eu não posso agir, porque assim, muitas coisas estavam fora, né, da minha alçada naquele momento. E um dia eu acordo e falo para ele, eu não vou trabalhar mais lá. Falei, não vou. E aí ele vira para mim, e agora eu vou chorar, será? E ele fala pra mim assim, tem certeza? Você vai deixar todas aquelas pessoas que estão confiando em você, que estão apostando em você, para vir alguém que você nem sabe quem é e que você não sabe como vão tratá-los? Você tem certeza, Carla? Se você tiver certeza, eu tô com você. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu vou vestir minha roupa. Uau! Isso é uma palavra de um marido sensato, né? Não, lá em casa nós somos muito assim, sabe? Se eu falo que eu quero, ele estar comigo, se eu falo que eu não quero, ele estar, e nós estamos ali, um apoiando o outro. Às vezes eu não gosto de uma coisa, ele fala, mas eu quero. Eu falei, então você quer, então vamos junto, né? E aí a gente vai caminhando, né? Dentro desses nossos anos aí de convivência, a gente procura tratar as nossas coisas dessa maneira, né? Então, assim, fácil realmente não é. Nós temos, assim, momentos aqui bastante, né, complicados. Tem hora que chega uma coisa assim, eu falo assim, opa! Falei, isso aqui eu ainda não passei, né? Mas eu trabalho com paixão, sabe? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Quando vocês me perguntaram da minha saída da C&A, tinha acabado a paixão. E eu sabia que eu ia sair, sabe? Sabe quando você tem a certeza que aquele lugar não é mais para você, não tem mais espaço para mim ali, e não falo espaço de crescimento não, tá? O meu ser não estava lá mais. E isso é identificado pelos nossos superiores. E eu deixo bem claro, quando eu não gosto de uma coisa, vocês sabem. Mas aí já tá a resposta que o Paulo queria, uma das, né, porque são várias, como manter 30 anos de casamento, sabendo interagir e respeitar o querer um do outro, já é um início gigantesco. No outro dia até estava lendo um negócio a respeito de casamento, que fala assim, você olha um casamento de um certo tempo, e você fala assim,
Mas como é que será que conseguiu? Com muita cedência, né? Cede de cá, cede de lá, engole sapo, né? Faz o outro engolir sapo. E é aquela troca. Eu sou perfeita? Não sou. Longe da perfeição. Marcelo também é perfeito? Também não. Né? É quase. Tem gente que diz... Falta pouquinho. Tem gente, tá, que diz que ele é um santo, né? Porque diz que esse pai aguentar ele o tempo todo. Diz que ele é um guerreiro. É difícil. Não, mas ele é quase perfeito. Quase. Mas alguém tem que ser quase perfeito, já que eu sou tão cheio de coisas a aperfeiçoar. Paulinho, tem pergunta? Vamos chegando aí dentro desse âmbito da educação, com essa responsabilidade. E aí, vamos falar de IDEB. Ui! Ixi, Vamos a mesa lá. tá tremendo aqui agora. IDEB, né, para quem não sabe, é o índice, né, de Desenvolvimento da educação desenvolvimento da básica. educação básica no Brasil. Educação básica a gente fala de um modo geral aí, né? É medido por meio das avaliações nos nonos e terceiros anos, né? E a base é a terceira série do ensino médio em todo o Brasil e que mede o nível de educação que estão os estados, os municípios, as regionais, né? E aí fala pra gente como você encontrou. Nós tivemos um IDEB aí que você passou por ele já na gestão. Como foi esse resultado? Como você recebeu isso? E qual é a expectativa para esse IDEB desse ano? Fala um pouco pra gente aí, que já dentro realmente do teu cargo, né? Como que você enxerga E o isso? tamanho dessa responsabilidade E o também. tamanho né? dessa responsabilidade. São 4 perguntas em uma aí, hein? Cuidado, Se então. vire. Uau, vem, neném. Então, o que acontece? O IDEB, ele tem um peso monstruoso, né? E quando nós assumimos a regional, nós estávamos em penúltimo lugar, né? Estávamos em penúltimo lugar. Aí ele dá um salto para 15º, para 8º. Isso tem todo um trabalho, não só nosso, tá? Não só da gestão que chega, mas também tem resíduos da gestão que sai, dê a César que é de César, né? Claro, tem sim. todo um trabalho aí também. Então aí nós temos esse salto. E hoje nós temos um grande desafio aí pela frente, né? Daqui uns 3 meses mais ou menos, né? Esse Paulo, né? Fabiano, temos aí a aplicação da prova, né? E nós temos assim, vamos dizer, o dever, a obrigação de subir a nota da Regional de Novo Gama, tá? E com isso, eu conto com uma equipe de excelência dentro da Regional, que não deixa a peteca cair em algum momento. Nesse tá? caso, somos nós. Eu tenho... Obrigado. Eu tenho aqui 3 pessoas aqui sentadas à mesa comigo que fazem parte desse trabalho, né? Temos mais algumas em casa e essa equipe do pedagógico aqui da Regional de Novo Gama, ela vem mostrando a cada dia que é possível correção de rotas, é possível ter resiliência, tá? Com muita humildade de ir para a escola e falar o que tem que ser feito. Então, a minha perspectiva para esse IDEB é que nós vamos superar, tá? Nós vamos conseguir. Falou, porque tá assim, falado. Isso aí. tudo está cooperando, né, para que isso aconteça. Porque quando você tem uma equipe morosa, uma equipe que ela se desentende, que ela não comunga da mesma coisa, ela não vai. Eu gosto muito de falar, sabe a brincadeira do Lego? Você só consegue construir algo com os Legos se você encaixar as peças certas. E Deus me deu as peças certas, sabe? Quando... Você não. Eu sou aquela pecinha lá de cima, aquela que faz uma cabecinha. É tu? Aí olha só, aí quando eu chego aqui lá em 2019, sem saber nem eira nem beira, eu falo, meu Deus do céu, e agora? Sei de educação, sei, mas educação estadual eu não sei nem para onde vai.
E aí eu encontro pessoas que vão me lapidando o dom também, sabe? Eu tenho o Ricardo à frente do administrativo. Alô, Luciene. Ricardo Torres, um dia, se der, né? Se Quem der, sabe? queremos conhecer você. Só queremos conhecer. Aí eu tenho a Luciene à frente do pedagógico. Também, né? Paulinho, faz o convite. Também, Luciene, um dia se tiver de boa Se também, tiver tempo, claro. queremos conhecer você também. E aí essas duas Não, ela pessoas, consegue, ela consegue. né? Essas duas pessoas, elas me abraçam, literalmente, um de cada lado, e nós estamos juntos tomando decisões aqui. E eu creio que, assim, das mais assertivas, né? E eu trato a minha vinda para cá, para a regional, e com tudo isso lá, desde a guerra lá em Angola, igual você estava falando do trilhar o caminho, que o caminho foi aparecendo, foi construído para que eu pudesse chegar até aqui hoje. Quem tem meu WhatsApp ou quem entra no gabinete às vezes se depara com uma frase, né? Que diz assim: é o sonho que Deus sonhou para mim, porque nunca no meu delírio eu nunca sonhei em vir para cá, sabe? Eu nunca sonhei. Então assim, lembra que quando eu saí da CIA eu entreguei a chave de casa? Eu não queria mais responsabilidade, e hoje eu tenho todos vocês comigo. Então, só para pegar aqui, tem algo para lhe falar que quando vier os sons de bomba, explosão, não se esconda debaixo da cama. Pode ser fogos para você. Ai! Vai fazer o chá? Eu sou fácil. Paulo, esse menino me enche de orgulho, Paulo. Ele é o nosso Uau! orgulho, esse garoto. Me enche de orgulho. Obrigada. Cara, dentro dessa realidade, fala pra gente o que na tua situação é mais difícil. Lidar com a figura pública da Carla Moreno, e quando eu falo isso, eu falo de todo esse envolvimento político que exige a tua figura, ou lidar com a gestão de pessoas na tomada de decisões difíceis, como por exemplo, eu vou ter que afastar alguém, eu vou ter que demitir alguém, eu vou ter que contratar fulano. Fica de O que é mais difícil hoje para você como Carla Moreno? A gestão de pessoas, eu acho que é difícil para qualquer pessoa. Por mais que tenha habilidade. Por mais que tenha habilidade. Por mais que você saiba que tem que fazer, sabe? Sabe aquele do Roberto Justus, o programa dele? O aprendiz. O aprendiz, tá demitido, aquilo ali dói, né? Dói, porque a gente já passou por aquilo ali também, né? Então, eu sei que, assim, esse momento que eu vivo hoje, a tomada de decisão ela é muito importante. Eu não posso vacilar porque eu não trabalho para mim, né? Como eu costumo falar assim, a gente não trabalha na quitanda da esquina, nós trabalhamos para um Estado, né? E um Estado que hoje é referência para o Brasil. Nós hoje temos à frente aí dos nossos líderes maiores, um governador que é tido como um dos melhores, se não o melhor do Brasil. A secretária de Estado da Educação, né, é a melhor do Brasil, sabe? Então, assim, os posicionamentos que eles tomam, eles nos endossam e nos encorajam a ter essa força, né? Com relação à política, né, a ser essa figura pública e estar envolvida, inserida na política, eu descobri que eu amo isso aí. Amo, sabe? E o meu jeito de ser, não me gabando, mas voltando lá enquanto eu era a simples professora lá do primário, numa escola pequenininha, particular. As pessoas falavam que era um dom que eu tenho, o dom da diplomacia, o dom de conversar, o dom de sentar com as pessoas e escutar, né? Então, assim, sangue de barata? Não. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto, né? Mas eu sei que eu tenho que lidar com certas situações. E eu procuro lidar com essas situações da melhor maneira possível. Muito bom, hein? Sensacional. Estamos chegando finalmente, Paulinho, infelizmente, cara. Pra gente ir
Vamos lá, vamos fazer aqui, finalmente? Vamos lá. Fala pra gente assim, o que você espera desse restante de ano? Qual a mensagem que você deixa para todo esse, posso dizer assim de uma forma popular, esse mundaréu de gente aí, porque a gente tem a regional, Olha, ele consegue, tem gestores, tem alunos. Qual a mensagem que você deixa para todo esse público que está aí sobre os seus braços hoje? E o que você espera para esse restante de ano? Em relação à educação, à vida pessoal, a tudo aí. Coloca as expectativas aí. As expectativas. Ó, então, eu tô aí com 51 anos, né? E... Com esse olharzinho aí de 18. Gostei. E lembra que eu tava falando assim, a cada ano que passa você vai refletindo, né? Vendo o que pesa mais para você e o que eu pretendo para minha vida é deixá-la cada vez mais leve, sabe? Agregar positivamente na vida tanto familiar, né? Dos amigos quanto profissionalmente. E é assim, hoje eu estou numa correria imensa, né? Mas o fato de eu estar correndo e não estar tão próximo das pessoas que eu amo, né, muitas vezes, isso também não diminui o amor. E as pessoas têm que entender isso, né? Tem que entender o outro lado que eu estou vivendo. E eu procuro sempre estar inserida em alguma coisa, sabe? Com relação ao recado para os servidores da regional, para os gestores, professores, né, administrativos e nossos alunos, aceitem o desafio e venham conosco, venham crescer conosco, né? É um desafio bacana que faz não só os nossos índices crescerem, né? Mas faz você do outro lado crescer. Você tem a sua educação mais potencializada, isso daí é fato, porque nós estamos trabalhando para isso, né? E eu espero realmente que a Regional de Novo Gama se destaque, né, com esses índices que nós temos que alcançar, com esses objetivos que nós estamos traçando aqui a cada segunda-feira, né? Porque assim, nós somos incansáveis, isso daí é fato. E eu penso que quem não busca, né, não tem nem a perspectiva de alcançar algo. Mas quando nós temos um objetivo, né, igual nós temos todos aqui dentro da regional, e nós queremos alcançá-lo, nós fazemos exatamente o que a gente faz agora, né? A gente corrige as rotas e procura caminhos diferentes para obter resultados diferentes. Com relação a Carla, né, eu quero aí estar sempre presente dentro da vida das pessoas que prezam pela minha presença, sabe? E deixar realmente, como eu falei anteriormente, tudo mais leve na vida. Porque a sabedoria vai chegando, sabe? Aí você vai galgando as coisas de forma diferente. Vai ficando mais leve. Vai ficando mais leve. E não ligando para certo tipo de coisa, senão... porque pedrada é de todo Dói, lado. Não É isso, só pra É. gente finalizar assim, bem bacana, com esse papo gostoso, esse papo foi bacana, maravilhoso. conhecendo um pouquinho da Carla em si, né? Fala pra gente, Carla, uma frase, olha só, pensa bem antes de falar, porque é só uma. Só Uma frase uma que só. define Carla Heleno Moreno dos Santos Rosa. Linda, bela e maravilhosa. Aí. O cartório não quis registrar esse final. Não quis registrar essa parte, né? Engraçado que registra cada coisa. Pois Pois é, mas não é. quis esse, acredita, Como é que é ter um filho, o samba, né? Já tem um samba. Tem um né? samba, Tem o carimbo. Tem. Carinho. Então, foi por isso que veio aquela música. Não deixa o samba Olha, morrer. ai, Jesus. Exatamente. Não deixa o samba. Seu Jorge Essa, vai te essa fala do Jorge, seu Jorge. Seu Jorge vai te pegar. Se um dia estiver fazendo nada. Não, deixa pra lá. Não vai não vai Não, pensa. já imaginou, Não vai lá. pensa. É. Aí você já traz um samba pra gente conhecer. ele não vem. Não, porque você ele é muito vem. orgulhoso. Vamos lá então, e aí? Uma frase que define você. Sou uma mulher de fé. Precisa mais do que fé? Não. Eu também acho que não precisa mais do que isso. E desse jeito então, Fabiano. Tá, desse jeito a gente vai agradecendo.
Estivemos aqui com Carla Helena Moreno. Aê! Foi maravilhoso, Que foi muito maravilha legal. estar com vocês. Carlinha, tem alguma coisa para falar para esses 3 sem vergonhas aqui? Tem. Vai lá. Tem. Sucesso. O que depender de mim, vocês podem contar comigo. Opa, aí sim, aí sim. Isso é importante. Ó Deus falando. Vocês se juntaram, 3 pessoas totalmente diferentes e tão iguais ao mesmo tempo, tá? E tão iguais na garra, na gana de vencer, de fazer o diferente, sabe? E com esse projeto de vocês aqui, vocês vão desmistificar muita coisa, tá? E agregar positivamente, isso eu tenho certeza absoluta, a quem nos escuta, a quem nos vê, tá? Muito obrigada por permitir que eu venha aqui falar um pouco de mim, porque muitas vezes a pessoa, e a maioria das pessoas que me conhece, assim, pra cá agora, conhece a Carla coordenadora, não sabe o outro lado, E né? só chama a Carla coordenadora para conversar, né? Desse Ah, então pronto, chupa aí todo mundo aí, fazendo entrevista, fala. Aí, Dom, agora vamos arrumar polêmica. Esse povo aí que andou chamando ela pra fazer entrevista aí pra perguntar um monte de coisa chata. A gente trouxe a pessoa A aqui. gente sabe? trouxe a Carlinha, Pronto. vai falar Ela, pra a gente. verdadeira, A verdadeira tá aqui com a gente. sincera, Aquela direta. que se escondia dos fogos embaixo da cama. Isso, exatamente. E é dessa que a gente vai se despedindo, a gente vai agradecendo demais a sua audiência. Você que ficou com a gente até o final desse vídeo, que ficou com a gente até o final desse áudio, que levou a gente de carona dentro do seu carro, que levou a gente até pro banheiro, veja bem, você que levou a gente, que tá com a gente, porque o Paulinho falou que a gente tá em todos os lugares, então, por que não no banheiro, Paulo Márcio? verdade, Então sim. estamos aí. Gente, o Instagram da Carla Moreno apareceu várias vezes no vídeo aí, para quem quiser seguir a Carla Moreno. A Regional de Novo Gama, eu coloquei também algumas vezes aqui. Coloquei o Instagram de Paulo Márcio, Dom e Fabiano Rabelo, e principalmente 3 é de menos. Segue a gente aí, dá um like nesse Dá um vídeo, like, curte lá. curte esse vídeo e Faz ele bombar. ah, com certeza vai, porque a convidada é demais e 3 é de menos. Maravilha! Foi maravilhoso.